Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9 do livro didático de vocês, que tem como tema o ambientalismo e seus enfoques. Então, para a gente iniciar esse conteúdo, a estudar esse conteúdo, eu trago para vocês o conceito de ambientalismo. Então, de acordo com o dicionário, nós temos no ambientalismo o seguinte conceito: movimento que defende a preservação e a conservação do meio ambiente, daquilo que envolve os seres humanos e os demais seres vivos. Movimento ecológico é o movimento político que busca diminuir os efeitos da destruição e da poluição ambiental, visando uma melhoria da qualidade de vida, qualidade na forma em que a gente sobrevive. Então, a partir desse conceito de ambientalismo, a gente precisa lembrar que nos capítulos anteriores nós vínhamos estudando a economia de algumas nações. E com isso, nós vimos a forma como a sociedade se organiza, a forma como a sociedade organiza a produção e a distribuição de bens e serviços. Então, a gente, a partir daí, pode entender que existe também na natureza uma organização na produção e na distribuição de sua matéria e de sua energia. Ao longo dos anos, o desenvolvimento dos estudos ecológicos permitiu que os cientistas começassem a perceber que os seres vivos e o meio ambiente são interdependentes e estão conectados pela produção e distribuição de energia e matéria. Então, para a gente saber, para a gente entender e falar um pouquinho sobre esse ambientalismo, a gente precisa saber que nós fazemos parte dele. Quando falamos em meio ambiente, em ecologia, professora, é a mesma coisa? Não. A gente tem que entender que ecologia é a teoria daquilo que a gente passa a observar no meio ambiente. Então, de acordo com os nossos estudos, a gente tem aqui, que ecologia são as crenças, teorias e projetos que levam em conta o gênero humano como parte de um ecossistema mais amplo, visa manter o equilíbrio desse sistema em uma perspectiva dinâmica e evolucionária. O ambientalismo é a ecologia na prática e a ecologia é o ambientalismo na teoria. Quando eu sei do meu conceito, quando eu sei da teoria, que nós estamos inseridos no meio ambiente, eu procuro passar para a prática, que é o ambientalismo, que é a forma como a gente se comporta. Então, o ambientalismo é o comportamento coletivo na teoria e na prática, cujo objetivo é corrigir formas destrutivas de relacionamento entre o homem e o seu ambiente natural, contrariando a lógica estrutural e institucional atualmente predominante. Isso segundo um pesquisador que é chamado de Castells. Então, de acordo com os cientistas, a gente começa a ter uma percepção de que há uma interdependência dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Então, a partir dessa percepção, a gente observa que a degradação do meio ambiente é um problema social, pois a sociedade também faz parte do meio. A partir do momento que eu tenho essa visão de mundo, começam a surgir as preocupações ligadas com o ambientalismo.
Um exemplo bem simples é a relação entre os seres produtores primários, que são as plantas que fazem a fotossíntese, que também dependem, que são os consumidores, que são os animais, e depois os decompositores. Então há uma interdependência entre esses seres. E nós estamos inseridos nessa dinâmica também. Então a gente precisa entender e começar a colocar em prática o ambientalismo, que é justamente a forma como a gente está se comportando no meio. Então, qual é a diferença, professora, em preservar e conservar? Então, eu encontrei essa imagem aqui que vem nos mostrar bem direitinho, de forma bem lúdica, qual é a diferença entre eles. Essa primeira imagem aqui nos mostra a natureza, né? Ela aqui com uma cerquinha, com uma placa dizendo entrada proibida. Ou seja, a natureza aí está preservada, ela é intocada. É proibido, por lei, chegar e utilizá-la de alguma forma. Então, é uma área de preservação, onde existe a proteção sem interferência humana. A natureza é intocável. Quando eu passo para o segundo plano, para essa outra imagem, eu começo a observar que o homem, o ser humano, ele está junto com o meio. Mas a relação entre eles é de forma racional. Eles vão utilizar o meio sem degradar, sem destruir esse ambiente. Então, nós temos aí a proteção com o uso racional da natureza, que é o manejo sustentável. Isso vem nos mostrar justamente a diferença entre a preservação, que também pode ser chamada de preservacionismo, e conservação, que pode também ser chamada como conservacionismo, ok? Deu para entender isso aí? Essa imagem, ela fala por si só, mas a gente explica para facilitar bastante o entendimento. Nessa outra parte, a gente vem com os conceitos mais precisos para a gente fixar melhor. Preservacionistas acreditam que os ambientes devem ficar intactos, sem nenhum tipo de intervenção humana. Ou seja, a natureza está lá, ninguém pode entrar, nem para fazer visitação, nem para ser uma área de exploração, enfim, para nada. A natureza deve estar lá intocada. Já os conservacionistas propõem a utilização dos recursos naturais, porém de maneira menos impactante, de modo que não coloque em risco a vida humana. Ou seja, nos conservacionistas, eles querem incutir no ser humano a forma de utilizar o meio sem prejudicar. É o que a gente chama, e que a gente vai ver mais na frente, de desenvolvimento sustentável. É viver harmoniosamente, retirando, explorando de forma racional, ok? Aí aqui nessa tabela nós temos uma parte da preservação, do conservacionismo, que vem nos mostrar que é a corrente chamada de ecologia profunda. Então aqui ela vem fazendo um comparativo entre a ecologia profunda e a visão de mundo. A gente pode observar como é que os seres humanos agem e como deveriam agir nessa ecologia profunda, que é o que está sendo mais levado em consideração na atualidade, certo? Então, na ecologia profunda, a gente tem justamente a harmonia com a natureza, que toda a natureza tem um valor intrínseco, que existe a igualdade entre todas as formas de vida,
que os objetivos materiais a serviço de uma missão de autorrealização. Existe a crença de que o planeta tem recursos limitados, tecnologia apropriada e ciência não dominante, fazer o necessário com renovação e as biorregiões e reconhecimentos de tradições das minorias. Então, essa ecologia profunda é o que vem nos mostrar que a gente deve estar colocando em evidência na atualidade, quando se fala nos quesitos de preservação, de ambientalismo, ok? Então aqui a gente tem essa imagem que a gente já viu até nas aulas anteriores, quando a gente estava estudando a exploração dos recursos minerais e naturais, que é o desenvolvimento sustentável. Que esse desenvolvimento sustentável, ele vem nos mostrar que devemos utilizar o meio sem prejudicar ou sem colocar em risco as gerações futuras. Então, esse desenvolvimento sustentável, ele proporciona a satisfação das necessidades da geração atual, mas ele não pode comprometer essa mesma satisfação das gerações futuras. Portanto, a sustentabilidade significa reconhecer que os recursos naturais eles são finitos, que a contaminação do meio ambiente, como a gente vem fazendo, poluindo os rios, devastando as florestas, lançando dióxido de carbono na atmosfera, tudo isso compromete a qualidade de vida humana e que principalmente é necessário tomar providências sobre esse assunto na atualidade. E com isso a gente vem vendo que muitos cientistas, políticos, intelectuais, eles vêm já há muito tempo fazendo pactos, fazendo encontro entre as maiores potências que estão preocupadas com o meio ambiente. Então, para a gente começar, nós tivemos, a partir de 1960, encontros que buscavam justamente essa garantia na melhoria da vida da humanidade. E em 1972 houve a Conferência de Estocolmo, que foi justamente um marco para a busca do desenvolvimento sustentável. A partir dessa Conferência de Estocolmo, surgiram também outras mais à frente, anos à frente, que foi quando foi feita em 1992, no Rio de Janeiro, a chamada Eco 92, ou Rio 92, porque foi realizado na cidade do Rio de Janeiro. Nesse encontro foi feita a Agenda 21, que essa Agenda 21 é um documento que buscava justamente atualizar tudo que eles já haviam combinado, feito pactos anteriormente. E essa Agenda 21 é justamente esse desenvolvimento sustentável que leva em consideração os principais aspectos econômicos, políticos, culturais, ecológicos e territoriais. Por que é tão falado, professora, nesse desenvolvimento sustentável? Porque é através dele que as grandes potências que utilizam tanto material, que consumem tanto, eles estão gerando uma quantidade de lixo muito grande. A sociedade, ela começa a produzir muito material descartável. Com isso, o lixo ele precisa ser repensado. Por isso que a gente tem aqui, os 5 R's. Principais são o reutilizar e o reciclar, que a gente vem falando tanto. Mas foram acrescidos a ele justamente o repensar, o reduzir e o recusar. Os 5 R's
que vem nos trazer como a gente deve agir diante do consumo desenfreado que o sistema capitalista nos propõe. É tanto que tudo que a gente vai comprar hoje vem com embalagens. Embalagens descartáveis que vão gerando lixo. Se a gente pensa no lanche que a gente faz na escola, na maioria das vezes é um refrigerante, um salgado. Então, com isso eu tenho o guardanapo do salgado, tenho um canudinho do refrigerante, tenho a embalagem do refrigerante. Então, se a gente multiplicar isso por muitos alunos, a gente vai ter um montante muito grande. Então, a gente precisa justamente repensar nas nossas ações e a gente buscar reaproveitar, a gente reciclar, a gente repensar, reduzir e recusar. Recusar o quê? Aquilo que não nos vai acrescentar. Aquele consumo exagerado, a gente não precisa dele. Por quê? Porque a gente precisa mais descascar do que desembrulhar. Isso é o que os ambientalistas nos propõem, tá certo? E com essas mudanças de comportamento, uma geração muito grande de lixo, a gente possui também as mudanças climáticas que estão tão evidentes para a gente. A gente não sabe mais quando é a época da chuva, a gente não sabe quando é a época da estiagem. Aqui no nosso Nordeste, que a gente só tem 2 estações. Mas nas demais áreas que possuíam as 4 estações bem definidas, o clima está totalmente alterado. A cada ano que passa, vai aumentando ainda mais a temperatura. E isso vem nos mostrar que a ação humana no meio ambiente vem provocando mudanças climáticas e que vem ganhando força à medida que o tempo vai passando. Então, os cientistas, eles nos propõem soluções para tentar minimizar os problemas gerados. Então, para a gente tentar controlar o efeito estufa, que a gente vem observando, foi feito um pacto que foi chamado de Protocolo de Quioto, que esse Protocolo de Quioto é justamente a tentativa de estabelecer cotas de emissão de carbono nos países fortemente industrializados, países poluidores, em troca da manutenção de florestas em países com eles dotados. Então, precisamos ter essa conscientização que a gente precisa mudar, que a gente precisa repensar nas nossas ações para que a gente tenha uma qualidade de vida mais eficiente, que é tanto isso que a gente busca, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um conteúdo muito atual e que a gente precisa estar sempre se reciclando, repensando e revendo, ok? Beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.